Oi, gente! Eu sou a Karine, a K, como vocês me conhecem, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do Artes K. Hoje eu vim trazer uma aula super bacana para vocês, que é um especial de Halloween do Ateliê Via Iluminata. E se você não conhece o Ateliê Via Iluminata, corre para conferir o site. Eu também vou estar deixando o link aqui na descrição de todos os canais participantes desse projeto maravilhoso. A aulinha que eu vou deixar para vocês hoje é a Mei, do anime Another. E eu espero que vocês gostem dessa aulinha que está incrível. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar os sininhos e deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos lá para o tutorial? Oi, gente! Para essa aulinha eu vou estar usando os moldes do Ateliê Via Iluminata. O primeiro é o Live Posket, que ele tem tanto o corpinho feminino quanto o masculino, que é maravilhoso. Também vou estar usando a cabecinha do kit Cabecinhas Kawaii, tá certo? Eu vou deixar tudo bem bonitinho aqui na descrição para vocês. É bem simples e fácil de usar os moldes, fora que são muito práticos. A cabecinha aqui, ó, desmoldei para vocês verem, já sai tudo marcadinho, olho, boquinha, e eu não mexo mais nela, tá? Só para vocês verem que foram 10 graminhas que eu usei. O corpinho é super simples de usar, gente. Abri a massinha, cortei, coloquei rapidinho, fora que deixa tudo padronizado, né? E agiliza bastante o nosso trabalho. Passei um pouquinho d'água e olha como sai maravilhoso esse corpinho. Super remodeladinho, lindo. E agora é só a gente fazer a emendinha. Eu faço assim que tiro o corpinho do molde, então não dá trabalho. Vai aqui, ó. Fica bem lisinho, tá certo? Depois. E aqui eu já vou deixando na posição que eu quero, para ele secar por 24 horas para eu poder voltar a mexer. Essa cabecinha, antes dela secar, eu já faço aqui o buraquinho onde eu vou colocar o pescoço. E também já coloco o arame no corpinho, tá? Agora eu vou deixar essas duas partes secando por 24 horas, para poder voltar a colocar o arame e a mexer nelas. Agora eu vou fazer os bracinhos. Para quem tem dificuldade em bracinhos e mãozinhas, é super fácil e simples usar o molde, gente. Coloca a massinha aqui, junta as duas partes e tá pronto, maravilhoso, só para você aí estar fazendo sua arte, ajudando a agilizar o seu trabalho. Ó, rapidinho, feito um bracinho maravilhoso. É só fazer a emenda, que é super fácil. Do jeito que a massinha já sai, é só você tá fazendo a emendinha. Aqui eu separei os dedinhos, porque eu vou precisar deixar eles em posição, tá certo? Eu dobrei aqui o cotovelo e quero que ela fique com a mãozinha assim, próximo ao rosto, tá? Então, assim que eu tiro, que remodelo essa parte da mãozinha, eu já deixo na posição que eu quero e vou colocar pra secar. Esse corpinho vai ficar secando por 24 horas, para depois eu estar colocando o aramezinho. Eu deixo para secar assim em cima de uma esponjinha. Deixei a cabecinha secando por 24 horas e agora ela já tá pronta para eu fazer a pintura. Eu vou começar fazendo o meu guia, que é desenhando aqui como eu quero que fique o formato desse olhinho. Como ela só vai ter um olhinho à mostra, eu quero que ele chame bastante atenção. Então, vou fazer um olhinho maior. Eu vou estar deixando aqui todas as tintas e tudo que eu utilizei descrito, tá bom? Então, não deixa de conferir lá na descrição do vídeo. Passei uma demão do vermelho e agora eu vou fazer só na lateral para dar uma profundidade. Vou pegar o branco para preencher todo o olho. Lembrando que essa parte sempre fica menor no centro, né? E maior para as laterais. Agora, com o preto, eu vou estar fazendo a primeira camada aqui, que é para circular toda essa íris. E vou começar com a profundidade do olho, tá? Certo? Vou deixar a parte vermelha bem menor, em formato de lua. Eu vou passar 2 demãos da tinta preta e agora eu vou começar a puxar os cílios. Pro centro do rosto, eu vou puxar mais aqueles fiozinhos mais finos. E pra trás, eu vou fazer aquele mais encorpado. Se você tiver dúvida, vê as aulas que eu tenho de pintura no canal, tá certo? O risquinho aqui da linha d'água eu vou fazer também com a tinta preta e bem fininha. A sobrancelha, eu vou pintar uma primeiro e a outra só depois que eu botar o tapa-olho. Vou passar um risquinho aqui na lateral só pra fechar esse olhinho e deixar ele mais profundo. Essa parte dos cílios fica a gosto. Com a mesma tinta preta, eu vou fazer aqui o risquinho da boquinha e a marcaçãozinha ali como se fosse a expressão do queixo, tá? Fazendo também aqui a expressão do olhinho dela, que é essa marca que eu sempre coloco pra dar
o fechamento do olho. Colocar aqui o pontinho de luz branco. Eu vou colocar ele mais baixo, porque eu quero dar um arzinho mais profundo e um pequeno pontinho. Agora, com a tinta preta bem diluída na água, quase com um tom de cinza, eu vou passar aqui no cantinho branco, só para dar uma profundidade. Agora, o blush é a gosto, tá? Eu gosto de passar um pouquinho na boquinha e também nas laterais do olho, é para dar um arzinho mais saudável à peça. Eu abri aqui uma tirinha branca bem fininha e eu passei um pouquinho de água no rosto. E eu tô colando essa tirinha que é pra gente começar a fazer o tampão de olho dela. Depois que eu terminei a pintura, eu invernizei esse rostinho e eu tô fazendo esse processo aqui de novo com 24 horas, tá certo? Pra poder conservar enquanto eu tô trabalhando com água, não danificar a pintura. Vou fazer aqui a tirinha bem fininha e vou colocar desta forma, em direção ao olhinho dela. Vocês abrem o mais fino que vocês puderem, tá? Aqui no meu caso já está adequado, porque quando a minha massa secar já vai ficar do jeitinho que eu quero. Então, é bom você saber o processo de secagem da sua massa. Aqui eu abri uma bolinha e eu vou cortar um quadrado que caiba exatamente ali no cantinho do meu olho para cobrir e fazer todo esse acabamento. Eu vou colar, passei só água, tá, gente? Já coloco, porque essa outra parte ainda está molhadinha. Eu utilizei o próprio agulhão para fazer essa marcação, mas você pode estar usando qualquer coisa que você tem em casa. Até tule, é só apertar com o rolinho. Vou fazer aqui a outra sobrancelha e pintar. Com o mesmo agulhão, eu fiz 4 marcações aqui, para dizer que foi a parte onde saiu ali a tirinha do rosto dela. Eu abri aqui uma massinha branca e botei no pulso para fazer o detalhe da manga. Lembrando que esse bracinho já tá seco com 24 horas. Eu vou puxar aqui só com água mesmo e o rolinho e passar mais água para dar um bom acabamento. Eu utilizo muito o pincelzinho com água, gente. Agora, eu vou começar fazendo a roupinha. Eu abri aqui a massa branca bem fininha e vocês vão abrir o mais fino que vocês conseguirem, tá certo? Vou puxar para trás. E agora, eu vou puxar com o pincel modelador para quando eu colocar as outras massas, não fazer aquele relevo de marcação entre uma massa e outra. Isso é uma dica muito importante. Sempre alisando bem, tá certo? Com poliflor ou água mesmo. Fica aí a gosto de cada um. Eu utilizo os dois. Agora, eu vou passar um pouquinho de água por cima para tirar alguma marcaçãozinha, algum relevo que ficar. E vou deixar essa parte secar um pouquinho. Eu vou pegar agora a massa azul e vou abrir, tá certo? Também vou deixar ela bem fininha, porque eu vou fazer agora o detalhe da meia dela. Vou cortar para deixar o acabamento bem retinho. E vou medir aqui para ver mais ou menos. A meinha dela, ela sai depois do joelho, tá certo? Então, vou passar água. E vou olhar aqui o tamanho já pra botar a meinha. Essa meinha, como ela é comprida, eu vou deixar ela já pegando um pouquinho no começo do pé. E vou fazer o acabamento aqui no final. Puxo pra trás, corto e vou fazer a emenda. Fazer logo as duas perninhas, tá certo? Fazer a emenda bem direitinho com o poliflor. E vou puxar aqui no pezinho, pra quando eu fizer o sapatinho, não ficar marcando essa meia, ok? Agora, com um pouquinho de creme, eu vou alisar bem pra tirar qualquer marcação. Vai ficar assim, parece até as botinhas do Naruto. Eu vou abrir agora uma massinha azul, bem fininha, e vou cortar para deixar bem retinho. Agora, com a esteca gravata, eu vou estar fazendo umas marcações de mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros, vai a gosto. E eu vou estar fazendo umas pinças entre uma marcação e outra, tá? Vai ficar assim o resultado. É as pregas da sainha dela. Eu passei água no corpinho. Botei a sainha e agora eu tô ajeitando para dar um leve movimento pro lado. Eu não fiz nada, só botei, agora eu vou fechar aqui atrás, ó, um pouquinho de água e empurrei pra lateral, porque eu quero que dê um certo movimento de vento, tá certo? Agora eu vou puxar para deixar bem lisinho e passar água.
É ideal que você faça isso para quando você vier colocando as outras partes da roupa, tudo ficar bem lisinho, não ficar aquela marcação de uma roupa e outra. Eu abri aqui a massa preta bem fininha também. E eu vou estar envolvendo aqui nesse bracinho onde essa massa branca já tá bem sequinha. Vou cortar aqui. E agora eu vou estar fazendo a emenda desse bracinho. Não tem segredo. Agora, com a agulhão, eu vou estar fazendo as marcações de movimento. Essas marcações podem ser a gosto, mas é claro que a gente vai fazendo em alguns cantos óbvios, como na junção do braço, no pulso, que é onde a roupa marca mais. Essa daqui eu também vou mostrar, gente. Eu achei interessante trazer esse bracinho, porque ele tá um braço com movimento pro rosto. E muita gente tem dúvida, às vezes, em vestir um corpinho com movimento. Olha, eu penso primeiro no que vai ficar pra frente da peça. Então, eu já botei a massa aqui na lateral da peça, tá? Que é onde o bracinho dela vai ficar pra frente. Cortei com a tesourinha pra fazer o encaixe do pulso. E agora eu vou cortar as laterais empurrando com a esteca. O legal dessa massinha é isso, a gente vai fazendo devagarinho e tudo dá certo. Não tenha medo de fazer. Ó, fui fechando o bracinho completo, tirei o excesso. E agora a mágica acontece, eu vou fazer a emenda desse bracinho. Eu tô utilizando aqui um pincel modelador menor e mais fino, porque ele me dá um acabamento melhor. Fiz ali as marcações e tá pronto. Agora, essa parte do corpinho, é ideal que ele esteja seco com 24 horas para você voltar a mexer nessa peça. Porque você vai precisar estar segurando ela para não danificar. Eu botei um pedacinho aqui de massa preta só para fazer um charme. Porque ela tem esse coletinho por dentro do uniforme. Apesar do blazer dela estar fechado, ele mostra esse colete. Por isso, eu peguei e coloquei ali esse pedacinho de massa. Agora, com a massa preta, eu vou fazer o colete. Eu envolvi ele aqui do tamanho e vou cortar até o meio, ó. Eu vou cortar também aqui a lateral para mostrar o colete. Esse corte ele vai do centro até o ombro, tá certo? Eu vou estar puxando essa massa de dentro para quando eu fechar esse colete não ficar aquela marcação grossa. Eu vou fazer agora a abertura pro outro lado, também do meio até o outro ombro. O blazer dela tem um fechamento para lateral, então eu vou deixar ele passar um pouco mais do meio, desde que mostre o coletinho dentro da roupa. Tirar aqui um pouco o excesso para não ficar tão comprido pro lado, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou apertar um pouco a lateral para tirar esse excesso. E fazer o fechamento para fazer o acabamento aqui onde vai ser o bracinho. Não tem problema ficar um pouquinho mais baixo, porque depois a gente vai fazer o acabamento com a gola. Ó, apertei, tirei o excesso ali com a tesoura e agora eu vou estar fazendo toda a emenda. Vou fazer aqui a marcação do blazer com a esteca, vai ficar desse jeito. E com a agulha eu vou fazer as marcações de movimento. É a gosto essas marcações. Eu vou marcar agora os 4 botões que tem fechando o blazer dela. Você pode estar fazendo com massinha também. Aqui os bracinhos já estão secos, então eu peguei a cola instantânea e já vou deixar eles na posição que eu quero. Pra poder fazer o acabamento da gola. Eu deixei esses bracinhos secando pelo menos 1 hora, tá? Aqui eu vou abrir uma massinha preta bem fina e vou cortar. Eu dei uma entradinha nela pra deixar a ponta bem fina e vou começar aqui do comecinho do blazer, fazendo uma golinha, até a outra marcação que eu tinha feito com a esteca. Cortei e com a mesma tirinha eu vou fazer a volta do pescocinho. Vou cortar e vou colar, vai ficar desta forma. Tá vendo ali um Vzinho entre uma posição e outra? Eles não ficam contínuos, tá? Eles só se encostam as pontinhas. Aqui eu cortei um pedacinho de massa e vou estar fazendo um acabamentinho aqui do nosso blazer. Agora, eu vou pegar uma massinha vermelha, cortar em 4 pedacinhos pequenos para estar fazendo o acabamento da gola dela, do uniforme. Eu vou amassar para dar uma certa ondinha nos 4 pedacinhos, tá? Que é para dar um certo movimento de tecido. Vou colar um sobre o outro. Cortar para ficar menor.
E eu vou colar os 4 dessa forma. Colei 2 e agora eu vou colar os 2 em cima. Passei um pouquinho de água. E aqui eu vou deixar o espacinho só pra terminar a blusa dela, tá? Com a gola branca. Peguei um pedacinho de massa e vou abrir. Vou abrir bem fininho. Cortei, tá? Pra tirar aquela ondulação que fica. E eu vou começar aqui. Botei de um ladinho, vou colocar o outro e cortar. Agora, eu vou fazer a junção aqui com a ajuda da esteca. E tá pronto o uniforme dela. Eu abri uma tira de marrom fina. E eu aproveitei aquela ondulação que fica, tá certo? Quando a gente amassa, pra botar o acabamento do sapato dela. Abri outra tirinha de massa e vou envolver aqui na lateral do pezinho dela. Esse sapatinho é aquele sapato colegial bem tradicional. Vou fechar aqui atrás. E agora eu vou juntar tudo pro finalzinho do pé dela pra gente tá fazendo esse acabamento. Assim, um pouquinho de poliflor, um pouquinho d'água. Vou fazer essa marcação na frente com a esteca e toda a marcação da lateral do sapato. Vai ficar assim. Vou abrir uma tirinha de massa marrom bem fininha e vou colocar na parte superior do sapatinho. Assim, um pouquinho d'água. Vou apertar com a estequinha, só para fazer o fechamento da lateral. E com a mesma esteca, eu vou fazer uma marcaçãozinha em V. Que é um detalhe que tem no sapatinho deles. Eu abri um pedacinho de massa pequena e colei aqui na base da sola, para finalizar o sapatinho. Depois de seco, vai ficar assim. Para finalizar o uniforme dela, eu vou estar pintando aqui os botões de dourado. Está finalizada a roupinha dela, vai ficar desta forma. Agora, com a cola instantânea, eu vou estar colando essa cabecinha ao corpo. Eu peguei uma bolinha de 25 milímetros e passei cola branca. Depois de seca, eu vou cortar ela ao meio e vou estar colando ela aqui nessa cabecinha. Com o mesmo molde que eu tirei a cabeça, eu vou estar tirando a base do cabelo. Tirei uma quantidade, passei água. E eu vou estar anexando ela aqui, empurrando com o dedinho. Lembrando que perto da nuca é sempre mais baixo e na parte superior mais alta. Essas cavidades que tem no nosso molde é maravilhoso. Ele é o guia tanto para a franja como para a parte que tem que ficar mais alta. Então, você não vai descer a altura mais do que essa cavidade. Vai sempre partir dessa cavidade para a parte superior, onde fica a testa. Vai ficar dessa forma. Eu vou desgrudar aqui um pouquinho a massa da gola e envolver ela em plástico filme para não estar sujando o uniforme dela. Marquei o meio do cabelinho para começar a fazer o acabamento, tá certo? Eu vou começar fazendo em camadas, porque o cabelo dela a gente vai trabalhar em tirinhas. Abri uma massa preta bem fininha e marquei. Agora, eu vou cortar para começar a fazer aqui os fios. A primeira camada eu vou fazer completa, então eu vou cortar com a tesourinha vários triângulos e vou posicionar aqui. Eu vou posicionar um pouco mais abaixo da marcação, porque eu vou estar puxando essa massa pra cima pra fazer a emenda. Igualei com a lateral aqui do cabelinho, onde ele começa e termina. Lembrando que você tem que deixar um pouquinho maior, né? Porque quando essa massa secar, ele vai ficar do tamanho ideal. Que no meu caso, eu quero que fique igual com o pescocinho, porque o cabelo da May, ele tem esse tamanho. Então, você não pode deixar exatamente no mesmo tamanho. Eu fiz um fiozinho com a massa e agora eu vou estar trabalhando com a tesoura aqui para fazer duas pontinhas bem finas, tá, gente? A primeira camada eu deixei as pontinhas retas para baixo. E todos os fios que eu vou colar agora, eu vou estar deixando as pontinhas para fora. Então, o que é que eu fiz? Eu vou fazer o fio, colar na cabecinha e já faço a emenda e a marcação. Já para deixar tudo com acabamento perfeito. Sempre deixando a pontinha dos fios para fora. Eu colei vários fios, um ao lado do outro, e esse foi o resultado. Agora, eu vou começar trabalhando com a franja. Eu vou começar pelo meio, porque todos os fios da franja dela vão se guiar para o meio do rosto dela. Então, eu colei o primeiro e vou agora fazer a junção. Eu vou cortando pequenos fios
e vou fazendo a junção. Eu vou fazer 2 camadas, tá certo? De fios. Então, essa é a primeira. Toda a lateral, ela vai até aquela parte que tem no molde que marca aquela baixa. Então, a franjinha vai só até ali, ó. Vou colar o último aqui, com todas as pontas dos fios e voltando para o centro. Por isso que é importante você botar o primeiro fio. Ó, botei o fio no centro e todos os outros se voltaram. Agora, eu vou estar fazendo a segunda camada, seguindo a mesma sequência de fios que eu coloquei. Primeiro no meio e vou seguir preenchendo outra camada para dar volume. Eu coloquei uns fios maiores na lateral e um lado eu vou deixar com o volume do vento igual à saia. O outro já vou deixar mais baixo. Vou botar aqui o último fio da franjinha dela. Só para seguir a sequência que eu tinha feito. Vai ficar desta forma. Agora, eu vou começar a dar o acabamento do cabelinho dela. Eu abri novamente. Um fiozinho, cortei para tirar o excesso no tamanho que eu quero. E eu botei do meio da cabecinha para uma lateral. E agora, eu vou cortar o outro. E eu vou deixar ele um pouco mais longe do rostinho para dar movimento. Vou abrir outra mecha, cortar novamente. Vou tirar um pouco o excesso, para não deixar tão grossa. E vou colar no centro novamente. E fazer a junção. Para finalizar o nosso cabelinho. E vai ficar assim a nossa meia. Gente, lembrando que tem cupom de desconto para vocês lá no site do ateliê. Esses moldes são maravilhosos e eu super recomendo para você. Não esquece de se inscrever no canal e ver as outras aulas. Beijão!